Olá, amigos e amigas do Centro Espírita Cuiabá. Antes de começar a nossa palestra, que hoje será proferida pelo amigo Pedro Piloni, se você ainda não segue o canal do YouTube aqui do Centro Espírita Cuiabá, inscreva-se, ative as notificações, é só clicar no sininho, e aí você vai receber, todas as vezes que tiver uma palestra programada, você recebe a notificação. Você pode também seguir os perfis do Centro Espírita Cuiabá no Instagram e no Facebook. Então, antes de começar, eu vou ler uma mensagem, fazer a nossa prece inicial para que o Pedro possa iniciar a palestra. Cresçamos para o bem, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus, João, capítulo 3, versículo 34. Observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti o sol magnificente nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Vamos orar? Elevando então os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, à espiritualidade superior. Pedimos que nos envolva em vibrações de paz, harmonia, que envolva nosso amigo e palestrante Pedro Piloni, que ele possa, inspirado pelo Mestre Jesus, nosso modelo e guia, trazer-nos reflexões que nos ajude a alcançar a felicidade tão abundante em tudo o que Deus nos dá. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos no trabalho de divulgação da doutrina, o Consolador prometido pelo Mestre Jesus. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Pedro, contigo agora. Então, como você viu no anúncio, no cartaz que anunciou esse nosso encontro, há uma pergunta a ser respondida. Você suporta ser feliz? Pode parecer um contrassenso, né, fazer esse tipo de indagação. Mas para um pouquinho para observar se você é feliz com abundância, com profundidade, de maneira constante, permanente, ou se você é feliz em alguns momentos, em algumas fases, às vezes até alguns dias, um período. Eu tenho observado que, por normal, o nosso jeito de levar a vida, ele contempla
a alegria, contempla momentos de plenitude, momentos assim em que nos sentimos inteiros, participantes da vida, atuantes, mas também inclui a alegria como o traço que nos promove ao maior bem-estar possível. Você já reparou que quando estamos alegres, tudo fica bom? A energia que flui, a energia material, orgânica, né? Na alegria, né? Todo o nosso corpo reage de maneira muito intensa. Nós podemos transitar de um momento assim de murchidão, né? de languidez, né? Às vezes até aqueles momentos de pasmaceira, né? E se algo nos traz, nos induz à alegria, muda tudo, né? Nós mudamos a nossa postura, a nossa expressão facial, nós mudamos assim o estado da alma, o nosso coração parece que vibra solto, né? Nós nos sentimos assim energizados. Às vezes a gente até faz uma provocação. A uma pessoa que está sisuda ou triste, a gente faz uma brincadeira, né? Às vezes até uma cócega, assim, com a intenção de fazer a pessoa rir. E se ela ri, pronto, quebra aquele estado de tristeza, né, de fechamento, de encroamento, e a criatura como que relaxa, né? Solta a expressão, muda toda a fisionomia, né? A fisionomia de alguém que sorri é uma fisionomia aberta, estendida, ao passo que a fisionomia de alguém triste, preocupado, sisudo, né? É uma expressão contraída, né? Então é tudo muito diferente. Então a gente conhece e a gente procura, de certa forma, a alegria com muita intensidade. A gente faz até, né, loucuras para poder encontrar a alegria, vivenciar a alegria. Nos permitimos coisas, né, investimentos para ter momentos de alegria. Bem, mas dá para perceber que são raríssimas as pessoas que são alegres o tempo todo. O tempo todo, mesmo nas situações de dificuldade, né? Mesmo na travessia, às vezes, de problemas muito graves, tem pessoas que conseguem ser alegres, estar descontraídas, né? Serenas, e conduzem aquele momento com sabedoria, com soluções, né? Que são adequadas e deixa a pessoa bem. Bem, estas pessoas, poderíamos dizer, elas suportam ser felizes. Elas conseguem permanecer na felicidade. Enquanto que a grande maioria, como nós, tem momentos de felicidade. Momentos em que a alegria se faz presente. Vale lembrar que a alegria é a melhor expressão de amor. Quem ama é alegre. E a gente pode até tomar isso como um padrão de avaliação, né? A pessoa está triste, ela não está amando. A pessoa está alegre, ela é amorosa. Então, uma referência de que estamos ou não estamos na frequência do amor é o quanto estamos alegres. Se nós quisermos ser amorosos, nós podemos investir em sermos alegres, bem-humorados. Fazer piada até na desgraça, até nas grandes dificuldades. Levar com bom humor. As pessoas sábias são alegres. Ninguém surpreendeu Jesus numa tristeza. Ele poderia estar sereno, né? Ele poderia estar meditativo, mas nunca na
tristeza. Não há registros de tristeza em Jesus. Então, Jesus era amor. E o amor é alegria. Então, olha aí, estamos já criando um paralelo para servir de análise. Se quisermos amar, sejamos alegres. Se estivermos alegres, estamos amando. E aí, voltamos à questão inicial. O quanto a gente suporta ser alegre, ser amoroso e, consequentemente, ser feliz. E a gente cai em si para reconhecer que mesmo lucidamente, pela lógica, afirmemos, né? Eu quero ser feliz. Não, mas não tenho dúvida. Ser feliz é a minha escolha. Claro que eu quero ser feliz. No entanto, na prática, a gente dirige a vida de um jeito que não é isso, que não nos leva a isso. Por isso, essa é uma parada para nos darmos conta. E a referência para vermos o que acontece conosco foi a mensagem lida pela Liliane, que é uma mensagem de Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna. É o segundo texto desse livro que é maravilhoso. É um tesouro de reflexão. Se ele não faz parte do seu acervo bibliográfico, a primeira oportunidade que você tiver de acrescentar uma obra, acrescente esta. Foi a primeira obra de Emmanuel publicada, né, da lavra de Francisco Cândido Xavier. Depois dessa vieram outras, mas esta é uma obra-prima. E vejam a evidência do que eu estou afirmando. De um texto de João, que ele assim, é um texto hermético, que não é tão explícito. Quando a gente ouve o que está no Evangelho de João, quando ele diz assim, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Eu confesso que eu fiquei encabulado ao ouvir isso. Assim, não tá explícito, não veio à tona o entendimento que Jesus estaria passando para a nossa compreensão, né? E aí entra as dificuldades de língua, de tradução e tudo mais. Mas ouvindo a reflexão de Emmanuel, nós assim descobrimos um tesouro nesse pequeno trecho do Evangelho de João. E na primeira frase da mensagem, Emmanuel escreve: observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Bom, nessa primeira frase já tem outra parada, né? O que é munificência? Não é um termo usual e a gente, assim, se não procurar o sentido, não tem isso pronto, né, já como uma cultura adquirida. Ao procurar, né, no dicionário o que significa munificência, se refere, né, à condição daquele que usa de generosidade, de liberalidade e de prodigalidade. 3 qualidades: generosidade, liberalidade e prodigalidade, né? Então, as concessões divinas têm essa característica. E agora incorporamos, né, ao nosso repertório essa palavra. As concessões divinas, elas têm munificência. Ela é generosa, assim, o que é generoso é dado assim com né,
com bondade, com entrega, né? É liberal no sentido, olha, está tudo aí, fique à sua disposição. Tudo aquilo que eu tenho para oferecer, né, está aí, pode usar quanto você quiser. E a terceira característica, a prodigalidade. Olha, tem com fartura, tem muito, está sobrando, tem demais. Então, liberalmente use de tudo aquilo que você quiser, porque eu gosto que você use tudo isso. Será que a gente já parou para atentar a essa característica daquilo que nós identificamos como Deus ou das coisas divinas? O que Deus nos entrega, Ele entrega com munificência, com generosidade, com liberalidade, com prodigalidade. E o texto vai mostrando como é que é isso. Eu vou pedir licença a vocês para reapresentar. Ele diz, enquanto o homem racionar é limitar, não é? Raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Não. Então, em Deus, tudo é abundante. O homem raciona, ele limita, mas Deus é abundante na obra dele. E ele começa a dizer, anota em torno de você o sol magnificente, nutrindo a vida em todas as direções. Olha, assim, a prodigalidade do sol, que ilumina o planeta. É claro que o Sol está presente em todo o sistema, né, solar. Mas aqui na Terra, naquilo que a gente pode captar da ação do Sol, né, ele chega e se distribui pela Terra inteira. E a Terra vai girando, né, conforme a posição dela e vai captando o calor e a claridade do Sol e todas as propriedades que o Sol tem na construção da vida. Sem Sol não haveria vida, né? E esse sol é entregue para nós com toda a magnificência. Olha, a literatura espírita é um curso que aumenta a nossa cultura, né? Estamos já com 2 palavras não usuais e que vão enriquecer nosso vocabulário. A primeira foi a munificência, que implica, né, na generosidade, na liberalidade, na prodigalidade. E agora a magnificência, né? Aí vem de magnífico, que é mais compreensível para nós, né? Então, o sol é magnífico na extensão como ele se entrega para nós. O ar puro, ele é sem medida, não tem medida para o ar que está oferecido para nós. Se às vezes o ar não está puro, não é porque ele nos é entregue, né, comprometido, poluído. O ar que é entregue pelas leis naturais da vida é o ar puro, né? Ele não tem medida, ele está aí. Use quanto quiser. A fonte que se dá sem reservas, né? A fonte não fica fechando e abrindo, fechando e abrindo. Ela simplesmente deixa a água jorrar e fluir, e de cada fonte, né, fluindo em milhões de fontes é que vão formar os riachos, que formam os rios, que formam os mares, né? Então, a água se dá sem reservas. Tudo infinitamente doado a todos. Olha, outra coisa. Tudo que está sendo oferecido é a todos. Não é a uma raça, não é a uma nação, não é aos que são partidários, né, de uma facção política ou aos que são partidários de uma tradição religiosa. Tudo que Deus dá é a todos, aos bons e aos maus, como disse Jesus, né? Deus faz chover para os bons e para os maus, né? Então, é para todos. As dádivas, os dons divinos, são entregues com abundância. E ainda
o pensador Emmanuel, ele diz, da mesma maneira que as concessões do Senhor existem na ordem material, ela também acontece no reino do Espírito. E ele explica como. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Sabedoria e amor são fontes, são portas constantemente abertas. Ou seja, usufrua quem quiser, quanto quiser. Se não está usufruindo da sabedoria e do amor que está entregue e disponível, é uma questão pessoal e não do fornecedor, que é Deus. Os tesouros da ciência, as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte, as luzes de sublimação interior, são acessíveis a todas as criaturas. Então, essas dádivas que enriquecem o espírito, que iluminam o nosso ser, elas estão disponíveis para todos, para todas as criaturas. E ele prossegue, no entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. A oferta de todas as dádivas, ela é imensa e infinita, está disponível, aberta para todos, mas a alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Então, todas as dádivas que podem tornar nossa vida maravilhosa, riquíssima, fantástica, tanto materialmente quanto espiritualmente, elas são fartas, estarão sempre disponíveis para todos. Mas quanto disso que cada um vai buscar e absorver? O quanto cada um seja capaz. O quanto que cada um suporta desfrutar dessas benesses, desses recursos, dessas riquezas. Por isso que ele acaba nos sugerindo alargar esse desfrute, ampliar a nossa capacidade de dispor das coisas divinas, porque elas estão aí, esperando que a gente desfrute, que a gente aproveite, que a gente inclua na nossa vida tudo aquilo que está disponível. Mas depende de nós incluir na nossa vida o quanto a gente é capaz, o quanto a gente suporte, o quanto a gente acha interessante. E para isso ele propõe, estuda. Ora, quem estuda consegue o quê? Melhorar os próprios filtros, melhora a sua percepção da realidade. Quem estuda amplia o horizonte, aumenta a compreensão e consegue, então, perceber o mundo de outra forma, muito maior, muito mais grandiosa. Quem observa, põe a consciência naquilo que está sendo observado. Então, se no nosso cotidiano nós incluímos essa postura de observador, nós estamos plenos, vivendo cada momento e extraindo do momento o máximo que a gente seja capaz. Ainda que ele tenha para oferecer muito mais, mas a gente vai extrair o máximo que nós somos capazes. E essa sugestão indica que nós não sabemos observar, nós não conseguimos fazer dessa postura o nosso jeito de estar na vida. Normalmente a gente está dispersivo, a gente transita de uma coisa para outra,
né? Circulamos em milhares de estímulos, mas não sabemos observar. Não nos detemos em nenhum deles. Essa é uma habilidade a desenvolver no nosso tempo. Porque no nosso tempo, a quantidade de estímulos que recebemos é muito grande, né? É o que a televisão está comunicando, é aquilo que a realidade externa, né? São os sons em profusão que nós temos hoje, são os escritos que estão em toda parte, em cartazes, em livros, em textos, em outdoor, em toda parte tem material escrito, né? Nós somos chamados a direcionar nossa atenção pela propaganda, a desejar aquilo que os fabricantes querem que a gente consuma, né? Então, nós estamos cercados de estímulos em profusão, mas nós não sabemos observar. A gente passa por tudo, como que sobrevoando a tudo, e não nos detendo em nada. A arte de viver o nosso tempo hoje e sermos felizes é sermos, de fato, bons observadores. Quem é observador traz a consciência para o aqui, o agora. Temos foco. A consciência é aquilo que a gente está focando. Então, se a gente direciona nossa atenção com foco, que é sinônimo de estar concentrado em uma coisa e não em muitas coisas simultaneamente, se nós fazemos isso, nós temos resultados maravilhosos. Sempre que a gente realiza qualquer coisa com foco, com concentração, aquilo que a gente produz é ótimo, é de excelente qualidade. Então ele propõe: estuda, observa, trabalha. Esse verbo, gente, essa proposta, é algo que nos assemelha a Deus, ao Criador. O Criador cria. E quando a gente trabalha, nós somos criadores. A nossa ação produtiva, procurando realizar algo útil de qualquer natureza, agrega ao mundo uma coisa que não tinha. Fomos nós que fizemos. Por mais simples que seja uma atividade realizada, colocar os objetos nos lugares adequados, organizar um ambiente, fazer uma faxina, arrumar a cozinha para que ela fique em condições de ser reutilizada, qualquer coisa que a gente faça de útil, nos assemelha a Deus, porque Deus cria, e quando a gente trabalha, nós somos criadores. Antes daquela ação nossa, antes da nossa ação útil, não existia no universo aquilo que a gente fez. Como a gente fez, passou a existir. Então, por insignificante que seja qualquer ação útil, nós estamos sendo divinos. Então, trabalhar é ser divino. E quando a gente descobre que o trabalho é uma das fontes que mais nos dá poder, grandiosidade, que nos torna importantes e relevantes, nós passamos a nos dedicar ao trabalho, seja ao trabalho profissional ou ao trabalho normal de cuidar de si mesmo, de cuidar do nosso ambiente, da nossa casa, de cuidar de quem está ao nosso redor. Nós fazemos desse trabalho uma fonte inesgotável de prazer, de alegria. Com licença que eu vou espirrar. Então, isso também acontece, né? É humano. Quando algum estímulo externo toca na nossa sensibilidade, às vezes a gente precisa espirrar. O trabalho é, portanto, essa grande fonte de realização, de divinização do ser humano. É o trabalho que faz desenvolver nossa inteligência. É o trabalho que nos torna criadores, que nos torna úteis e, portanto, nos faz sentir que a vida vale a pena.
porque nós somos criadores, nós somos importantes. 3 sugestões dadas por Emmanuel neste texto: estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Essa é para fechar com chave de ouro, né? Renovar-nos no bem. Renovar-nos para que sejamos cada vez mais úteis, para que sejamos aqueles que não quer ser servido, mas que serve, para que sejamos quem acrescenta sempre algo de bom onde estivermos, ao contrário, né, de sermos aqueles que trazem ao ambiente algo incomodativo, como uma reclamação, uma insatisfação, uma crítica, né, uma depreciação, né, olhar alguma coisa pelo lado negativo dela, né? Num cartaz branco, ver o ponto preto que existe lá no centro e não destacar que 99,9% daquele cartaz é branco. Esquecer o branco e olhar só o ponto preto. Quando a gente está assim, nós somos negativistas, pessimistas e empesteamos o nosso ambiente com essa vibração. Ao contrário, quando somos otimistas e positivos, nós sempre agregamos ao ambiente algo de bom. Então, o caminho de sermos aqueles que desfrutam com maior intensidade das graças divinas, de tudo aquilo que Deus coloca à nossa disposição, é esse. Simples assim, né? Estudar, iluminar-se, observar, ter consciência presente, trabalhar, ser útil e renovarmos-nos para o bem, abertos a sermos cada vez melhores servidores, né? E ele vai finalizando dizendo: amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Então, esse é o caminho. Quem serve está a serviço de Deus. Deus serve o tempo todo. Na natureza, tudo serve o tempo todo. O ar que se disponibiliza para nós, o sol, a terra, a água, né? A natureza, né? Tudo está aí para nos servir, com prodigalidade, generosidade e liberalidade. E nós podemos estar em sincronia com o universo, identificados com essa característica do universo, servindo, trabalhando, estudando, observando e renovando-nos, né? Auxiliando sempre. E com isso, sendo excelentes consumidores das dádivas divinas. Porque para servir, Deus coloca à nossa disposição tudo que é necessário para que o façamos com a melhor qualidade, com a maior intensidade. Não é mesmo? E neste parágrafo último, nós temos um toque maravilhoso. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida, como foi dito anteriormente, né? De que o homem raciona aquilo que dá, mas Deus não. Deus dá a todos sem ter medida, sem ter limite, sem ficar contando quanto está dando. Ele simplesmente dá com abundância e para que nós desfrutemos ao máximo de que sejamos capazes. E ele diz: contudo, cada alma traz consigo a medida. Então, quem mede somos nós. A medida que instalou no próprio íntimo. Nós é que criamos a métrica que limita o quanto a gente desfruta e o quanto a gente deixa de desfrutar na recepção dos dons de Deus. Bem,
Dá para entender por que da pergunta? Você consegue ser feliz? Quanto? Quanto que você consegue ser feliz? Você dá conta de ser feliz? É isso que você quer? Você suporta ser feliz? E o que a gente conclui? Que se nós quisermos ser felizes intensamente e continuamente, não há impedimento nenhum externo. Da parte de Deus não há nenhum limite. Ele não dá com medida, ele não dá com racionamento, ele dá com abundância, com prodigalidade, com generosidade, com liberalidade. Mas a medida limitante é nossa. Você já percebeu estas medidas limitantes que estão dentro da gente? Elas foram construídas e estão implantadas em nós, por nós mesmos, na maneira como nós lidamos com a realidade, com os fatos. Quando a gente erra, e é natural errar, não é? Nós somos imperfeitos, estamos em curso de aprendizagem e nos primeiros graus da escola e da escala evolutiva, né? Então, quem está nos primeiros momentos da evolução erra bastante. Aí como é que a gente olha o erro? A gente olha o erro como se ele autorizasse o castigo. Quem erra merece castigo. Mentira. E essa mentira foi implantada dentro de nós. As próprias religiões divulgam como se isso fosse uma verdade. Olha, se você errou, você tem que ser castigado. As leis humanas procedem assim, né? Para que existem os presídios? Para que existe todo um sistema judiciário? Para ver quem errou e qual é o castigo que merece. Mas essa é uma expressão de uma limitação humana que nasce do nosso egoísmo e do nosso orgulho. No mundo mais evoluído, não existe sistema judiciário para julgar e condenar ninguém. O tribunal é interno. Não existe um tribunal dentro de cada um de nós? Claro que existe. E é um tribunal perfeito. Como é que ele se chama? Consciência. Então, o ser humano evolui na medida que ele utiliza essa faculdade, a sua consciência, e ele dirige a sua vida pautado na consciência. E aí a gente se pergunta, eu pauto a minha vida o tempo todo ouvindo a minha consciência? É claro que ela está aí e ela tem o discernimento do que é bom, do que é mal, do que é justo, do que é injusto, né? Mas eu não ouço, eu não a consulto. E às vezes ela se manifesta à revelia do nosso gosto, mostrando que um gesto, uma palavra nossa é equivocada, não está adequada, feriu, né? E a gente faz ouvidos moucos para ela, né? Faz de conta que não ouviu nada, que não percebeu nada e continua fazendo o que sempre fez, sem tomar nenhuma atitude. Por isso que foi inventado o castigo, para que, surgindo a dor, a gente tivesse um limite para não prosseguir errando, para não permanecer no erro. Então, entre nós, o castigo, ele quase que ele se faz uma necessidade, porque se a gente não sentir a dor, a gente não muda o comportamento. Por que existe uma multa? Porque se a gente não sentir no bolso quanto pesa cometer uma falha, uma infração, a gente continua cometendo.
e quer tirar o máximo proveito possível, ser melhor que... Quer dizer, trafegar numa velocidade que não é autorizada, tirar proveito onde não é para tirar proveito, né? Então, todas as normas existem para limitar essa nossa improbidade na condução de nossas vidas. Mas nós podemos errar o quanto quisermos, Deus nos autoriza. Mas qual é a pedagogia divina? É fazermos perceber onde que está o equívoco, e a consciência faz esse papel. Olha, isso não tá bom, não está correto, isso não ajuda, isso é destrutivo. A consciência mostra. Diferente dos animais que não têm consciência, né? Por isso que eles não têm moral. O animal é amoral, ele não tem moral. Ele não é imoral, né? Porque o imoral é aquele que sabe o que é certo e faz o contrário. Então, é uma criatura imoral, não segue aquilo que a moral já esclareceu, né? Aquele que faz aquilo que a consciência diz, ele é moral, ele segue a moral, né? Então, nós ainda precisamos da dor sob a forma de castigo, seja um castigo financeiro, um castigo que limita a liberdade, um castigo que traga um constrangimento, né, um bloqueio, para evitar determinadas manifestações no comportamento, nas ideias ou na vontade, né? Mas o erro existe para nos dar a chance de buscar o acerto, de descobrir qual é a forma acertada e nos pautar pela forma acertada. O erro é para evidenciar que existe em nós algo que precisa ser realizado, uma maturidade não adquirida. Essa é a condução das leis naturais, das leis divinas que agem sobre nós e que estão escritas em nossa consciência. Então, o erro, aos olhos divinos, eles são permitidos para que sejam uma fonte de virtudes e não um motivo para castigo. O castigo é a invenção humana, e é a invenção de um ser humano imaturo, rebelde, que precisa de limites pela impetuosidade da sua vontade em caminhos inadequados. Então, nós não precisamos de castigo. E não precisamos de castigo, não precisamos da culpa. Quando erramos, é preciso reconhecer que erramos. Se não reconhecemos que erramos, fica uma pendência em nossa consciência. Pode ficar para os outros também, eles vão nos cobrar. Mas mesmo que ninguém perceba que a gente errou, a nossa consciência registrou uma pendência. Houve uma quebra de protocolo com relação a que deva ser feito, quanto à conduta adequada. E a consciência vai ficar atuando para promover a retificação, a descoberta da forma acertada. E o que acontece quando a gente não quer ouvir a consciência e não colocamos na pauta da nossa ocupação, da nossa atividade, a retificação onde erramos? Fica a culpa. E a culpa pesa, né? Quando uma pessoa erra e não liga, fala, deve estar com a consciência pesada. De fato, o erro não observado e não reconhecido, ele se manifesta como uma culpa. Vocês reconhecem o quanto para nós, às vezes, a vida é pesada? Ai, como é difícil levar a vida, né? Ai, ter que fazer determinada coisa, né? Às vezes a gente evita, procrastina, foge por mil caminhos, mas não quer fazer, né? Porque estão cheios de culpa e porque é pesado. A vida fica pesada. E como é que a vida vai ficar leve? A gente fazendo um bom ajuste conosco
mesmos, um pacto conosco. Olha, tudo que eu errei antes do agora, eu compreendo, eu reconheço que errei, e daqui para frente eu quero acertar, eu quero descobrir o caminho do acerto. Quando a gente assume essa atitude, a gente tem um alívio imediato. Por quê? Porque nós não estamos mais botando a sujeira embaixo do tapete. A gente se prontificou a achar o caminho do acerto e se comprometeu com isso. E quando a gente se compromete a achar o caminho do acerto, nós estamos liberados da culpa, porque daqui para frente tudo vai ser diferente, nós não vamos fazer do mesmo jeito que fizemos antes. Bom, então, a gente não é feliz porque a gente está com a nossa consciência repleta de pendências, que a gente mais simplesmente chama de culpa. Nós somos culpados por não prestar atenção onde erramos e o que precisa ser retificado. Isso nos afasta de Deus, nos afasta da abundância com que Deus se manifesta, colocando à nossa disposição todos os dons, todos os recursos, e a gente não tem a prosperidade material e nem a prosperidade espiritual. Então, não entender a função do erro e, por não assumir o real proveito que o erro tem em nossas vidas e deixarmos, né, para depois resolver o que tem que ser resolvido agora, nós ficamos cheios de culpa e a vida fica pesada e nós ficamos tristes e ainda a gente se dá o direito de reclamar. Ai, como minha vida é pesada, que mal eu fiz para Deus, como se Deus fosse o castigador, como se Deus fosse um juiz inclemente que pune. Deus não pune ninguém. Ele continua amando, mesmo quando erramos de montão. Mas ele não nos isenta da responsabilidade. Não é? Vamos ter que resolver todas as pendengas que carregamos conosco. Então, desfrutar da abundância é sair da culpa, é resolver ser responsável e não precisar mais de castigo nenhum, de doença nenhuma, de prejuízo nenhum, de catástrofe nenhuma. Não precisamos disso, porque a gente põe em dia a nossa vida a cada momento. E esse pôr em dia é nos identificar com o convite de Deus a que sejamos felizes. A proposta divina é que a gente seja feliz. O quanto suportarmos, é claro. Nós é que seremos a medida, limitadora ou não. Nós temos muitas outras crenças que às vezes nos dominam. Ai, eu sou tão imperfeito. Ah, eu não dou conta disso. Nossa, como eu erro. Ai, como que as pessoas são problemáticas. Então, sempre que a gente se põe a reparar as imperfeições com a finalidade apenas de qualificar, de destacar, né? Nós, na verdade, não ganhamos nada com isso. Ver o erro é importante. Ver o que não está bom é importante para tomar uma atitude e fazer diferente. E não para reclamar. Não é mesmo? Então, quanto que a gente suporta ser feliz indica uma escolha, uma atitude. Se nós não tivermos um projeto de sermos o máximo possível feliz, nós não o seremos. Nós somos felizes exatamente no tanto, na quantidade, na intensidade que a gente suporta ser feliz. Daí, então, vem a proposta. Que tal estendermos aquilo que já existe de bom em nós? Sermos plenamente felizes, o mais intensamente felizes. Bem, para isso, aquela sugestão inicial de comparar felicidade com alegria, com amor, está de pé. O que a gente mais conhece
é a alegria, porque ela se expressa, né, com uma condição orgânica, psíquica, emocional e espiritual. A alegria é a vida pulsando com grandiosidade, né? Quanto somos alegres é o quanto amamos. E o quanto amamos é o quanto somos felizes. Que tal começar pela alegria? É claro que não é somente isso, mas a partir da alegria e do bom humor, nós conquistaremos todas as outras qualidades que nos fazem felizes. Se estamos alegres, estamos cheios de energia. Amamos e resolvemos tudo. Se estamos alegres, nós estamos saudáveis. O corpo todo funciona muito bem. Na alegria não tem nem cansaço, né? Às vezes, a gente faz por longo tempo uma atividade que, com muita alegria, com muito bom humor, o corpo começa a gritar: olha, está doendo, o músculo está doendo. Mas a gente quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Isso acontece sempre que a gente faz aquilo que gosta, que faz com bom humor. Não é mesmo? Então, a hora de ser feliz não é daqui a pouco, é sempre no agora. Essa decisão de trazer o bom humor é sempre para o agora, para esse instante que eu estou vivendo. Daí a possibilidade de o tempo todo estarmos perguntando e avaliando quanto de alegria eu estou deixando fluir agora. Se for pouco, eu estou pouco feliz. Eu tenho pouca sabedoria, pouca serenidade, pouca energia, pouca competência, né? Pouco tudo, tudo fica pouco. Então, vamos aumentar a cota de alegria? Vamos. A partir daí, tudo começa a prosperar. E reconheçamos, Deus não está medindo o quanto nos dá, de tudo aquilo que a gente precisa para viver bem. Ele nos dá com abundância, com prodigalidade, com liberalidade e com generosidade. Isso tudo é munificência, uma palavra que parece até feia, né? Mas que tem um significado tão maravilhoso. É isso, gente. Será que nós conseguimos encerrar esse momento de análise da vida, da nossa relação com Deus, com alguma coisa que nos impulsiona a dar um novo rumo em nossa vida, na qualidade e na intensidade da nossa alegria, e com isso chegarmos ao amor, e com isso estabelecermos a felicidade? Já temos boas dicas, né? Sabemos o caminho. Então agora é caminhar. E a gente aprende e consegue cada vez mais caminhando. Vamos caminhar. Isso é a vida, que é bonita. E ela é para ser vivida em sua plenitude. Se nós não estamos vivendo a vida na sua plenitude, incompetência nossa e não de nada nem de ninguém. Não é o salário, não são as pessoas, não é o universo, não é Deus que está nos impedindo de não estarmos bem. O bom humor é possível em qualquer situação, mesmo nos dramas, né? Nós podemos viver um drama com bom humor, quer dizer, com otimismo, né? Com confiança. A gente não vai ficar triste e lamentante, né? Porque estamos vivendo o drama. Nós vamos retirar do drama a lição importante, que é necessária e inadiável. Não é mesmo? Convido todos vocês a unir nossos corações e mergulharmos na intimidade do nosso ser. É lá que vamos encontrar Deus. E lá que vamos conversar com Ele. Pai de infinita bondade, aqui estamos nós, filhos, filhas do seu amor.
descobrindo o quanto és para nós generoso, liberal e pródigo. Por esse simples aspecto, Senhor, nós te agradecemos e agradecemos com intensidade por descobrirmos que nós podemos ser alegres, amorosos e felizes o quanto quisermos. Não há limite para isso. E reconhecemos, Senhor, que é o melhor jeito de levar a vida. E estamos livres para vivê-la na nossa melhor versão, oferecendo a nossa melhor performance. Obrigado por todas as dádivas que até hoje fazem parte da nossa vida e nos impulsionam a ser cada vez melhores. Te afirmamos, Senhor, que queremos ser instrumentos da sua vontade, que desejamos que a nossa vida seja dirigida pela sua sabedoria. E nos colocamos à disposição para cumprir a sua direção. Nos animamos, Pai Celeste, a reconvidar-te, abrindo o nosso coração, para que esteja sempre conosco. E nós, de nossa parte, Senhor, te afirmamos, conte conosco, sempre. Que assim seja.